Boa tarde, Moreira. Boa tarde também aos ouvintes do Sintonia da Tarde. Falamos diretamente da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu, começando mais um Ronda 106, na presença da doutora Adline Ribeiro. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos e a todas que estão aí novamente, né, nos assistindo e nos ouvindo. E, Moreira, falando um pouco hoje, a gente vai falar um pouco sobre violência contra mulheres e também adolescentes e qual que é a importância da atuação conjunta entre a Polícia Militar e também a assistência social dos municípios. Doutora, eu gostaria que a senhora começasse falando, né, como que a Polícia Civil ela tem observado os casos de violência contra mulheres e adolescentes também, do sexo feminino, no caso, em Manhuaçu e também na região. Então, na verdade, o que a gente observa é que os casos, né, envolvendo violência doméstica, eles continuam existindo, né? Os nossos números continuam crescendo, mas eu também ando percebendo que as denúncias estão se intensificando. E eu acredito que isso se dê, né, às entrevistas que a gente faz, às palestras, às blitz educativas que a gente fez no Agosto Lilás, no mês passado. Então, a gente tem recebido muita denúncia nesse sentido. Olha, eu ouvi falar isso numa palestra, é por isso que eu estou entrando em contato, querendo saber mais se realmente é crime, se não é, se eu devo pedir uma medida protetiva. Então, eu acredito que, né, a gente está plantando essa sementinha e a gente está colhendo os frutos dela, sim. Embora, né, a violência doméstica exista aí em todos os lugares. E falando um pouco mais sobre essa violência, quais que são essas violências que são mais comuns, que atingem, né? Vamos falar da faixa etária ali na adolescência, quais que são essas violências mais comuns? Então, né, nós temos aí os 5 tipos de violência, né, que é a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Mas o que a gente percebe que mais acontece é a violência psicológica, né, que normalmente ela é concretizada aí através do crime de ameaça. Aquela frase: se você não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Se você terminar comigo, eu vou divulgar para todo mundo aquele videozinho íntimo que a gente fez. Então, normalmente isso acontece não apenas, né, nas mulheres adultas, vamos dizer assim, mas também com as mais jovens. Esse é o tipo de crime, de conduta que a gente percebe bem, né, oriunda dos agressores. E sobre a denúncia, a senhora estava falando que as denúncias estão ocorrendo com mais frequência. Quais outras medidas a Polícia Militar, a Polícia Civil pode fazer, né, em relação a isso, além dessas palestras? Então, na verdade, a gente tem, né, a gente teve um ganho, vamos dizer assim, de uma escrivã, né, recentemente aqui na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Então, a gente tem tentado, na medida do possível, dar prioridade a esses casos, sabe? Tentar resolver, tentar iniciar a investigação o quanto antes, para que a gente possa, aí, depois de todos os elementos juntados, encaminhar ao Ministério Público, né, com o inquérito devidamente relatado. Então, além das palestras, né? Além do atendimento da Frida, que é um atendimento imediato também que a gente tem ali, a gente tem procurado, né, dentro da nossa possibilidade aqui, dar uma prioridade para esses inquéritos. E sobre essas redes de proteção, como que ela funciona e como que essas mulheres e esses adolescentes também podem ter acesso? Então, na verdade, a gente sempre fala, né, que a rede de proteção da nossa região ela é muito atuante, muito ativa, muito participativa e muito eficiente também, porque a gente, né, tem trocas aí diárias de informações. Às vezes uma pessoa me procura aqui, mas eu já fui no CREAS, ou fui no CRAS, ou fui no Conselho Tutelar. A gente entra em contato para a gente estar juntando elementos, né, para estar fortalecendo a nossa investigação. Então, dessa forma, a gente entende que, principalmente aí os direitos, né, das crianças, adolescentes, né, das meninas vítimas de violência aí, eles estão cada vez mais sendo preservados. E qual que é a importância dessa atuação conjunta entre a Polícia Civil, assistência social, o Conselho Tutelar também? Vocês que tiveram uma reunião com o pessoal do CRAS, qual que é essa importância dessa atuação conjunta? Então, essa atuação conjunta traz aí elementos para que a gente possa estar fortalecendo ainda mais a rede. Naquele caso específico, como é que a gente deve agir? Então, trocando essas informações de como aquela vítima chega em cada órgão, a gente traça aí um perfil, um padrão de atendimento para que ela possa ter realmente ter aquela demanda dela acolhida, né, resolvida. Então, a gente sempre fala, né, que a Polícia Civil ela não anda sozinha.
sozinho, assim como a Polícia Militar, assim como o CRES, a gente tem que andar junto porque cada um tem a sua área de atuação. Então, dessa forma, a gente consegue, com certeza, né, preservar esse direito aí dessa criança, desse adolescente. E qual que é o papel da escola em todo esse processo? Recentemente, a gente teve no Nordeste, né, uma menina que faleceu, né, depois de ser vítima de violência em uma escola. Qual que é o papel da escola nesse processo? Então, a gente entende que o papel da escola ele é fundamental, porque normalmente, né, os adolescentes, as adolescentes, elas passam boa parte do dia ali em contato, né, com professores, com a equipe pedagógica. Então, a gente entende que eles têm ali uma percepção muito próxima de que aquela adolescente está se comportando de maneira diferente. Porque muitas das vezes ela pode apresentar marcas, né, um roxo, alguma coisa, uma lesão, mas na maioria das vezes essa marca ela é invisível. Então, é através da alteração, da mudança de comportamento dela, ficando mais recatada, ficando mais no cantinho dela, né? Perda de apetite, um iniciozinho de depressão ali, são através desses fatores que a gente pode identificar, né? Que a escola pode identificar que algo de errado, né? Pode estar acontecendo ali, porque ninguém muda de comportamento, né? Do nada, vamos dizer assim. Então, a escola tem um papel fundamental nessa questão. E além do papel da escola, qual que é o papel dos familiares? A gente sabe que a família ali convive com essa criança, com esse adolescente desde o nascimento. Qual que é a importância dessa atenção também desses pais e desses responsáveis? Com certeza também, né, é perceber esses sinais. Hoje em dia, né, a gente está muito envolvido com trabalho, né, muitos compromissos sociais e a gente acaba deixando um pouquinho de lado, né, essas crianças, adolescentes, principalmente em celulares, né, para dar aquela calmaria, ai, deixa eu dar o celular aqui. E isso aí, às vezes, é uma fuga, né, que acontece e que traz consequências. E muitas dessas consequências são danosas para essa criança, para esse adolescente. Então, os pais, né, os responsáveis têm aí uma grande responsabilidade, não é à toa que eles são responsáveis, têm aí uma grande responsabilidade nessa percepção também, de como é que aquela criança está agindo dentro da casa, o que pode estar acontecendo, alguma fala dela, olha, eu não gosto de ir na casa do tio, eu não gosto, né, porque pode ser que alguma coisa de errada está acontecendo e ela quer evitar essas pessoas, esses possíveis agressores. E, doutora, para a gente encerrar, qual que é o papel da comunidade nesse processo? O papel da comunidade nesse processo, né, é conscientizar, né, aquele adolescente, aquela mulher, na verdade, que está sendo vítima de violência doméstica e denunciar. Existe aí, né, vários canais de denúncia, um deles aí é o Disque 100, onde pode ser realizada aí denúncia de maneira anônima, né, que muitas pessoas falam assim, eu não quero me meter, eu não quero... Mas existe a forma de denunciar anonimamente, em que seus dados serão preservados. Então, o mais importante de tudo isso é que eu sempre falo isso, as forças de segurança, né, os órgãos públicos, eles têm a sua função, sim, mas a sociedade como um todo também tem. Então, denunciar, por exemplo, é um papel fundamental por parte da sociedade. Doutora, agradeço a participação aqui em mais um Ronda 106. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e a Polícia Civil está aí à disposição. Obrigada, Moreira. Uma boa tarde para você, para os ouvintes também de Sintonia da Tarde. E eu volto com você aí nos estúdios.